Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite quem está nos assistindo pela transmissão, pelo YouTube, aqui o canal da nossa igreja. Sejam bem-vindos a todos. Gostaria de agradecer a Josi pelo convite, por me convidar para passar a mensagem essa noite, por estar aqui com vocês. É um privilégio, gente, estarmos na casa de Deus, nessa quarta-feira, Quarta do Poder, organizado pelo Ministério da Mulher. Eu me chamo Luana, para quem não me conhece, acho que já fui apresentada, mas enfim. Eu moro aqui em Florianópolis há mais de 20 anos. Eu sou natural de Brasília. Acho que nem todas as pessoas que me conhecem sabem. Mas antes de vir para cá, eu morei um tempo em Goiânia. E a comida de Goiânia, a culinária, eu acho assim, enfim, me conquistou, né? E um dos meus pratos preferidos é a pamonha. E eu vou falar. Enfim, e é um prato diferente, é um alimento que a forma do preparo é muito trabalhosa. Então, tem um processo. E nós fazíamos, desde quando eu me mudei para Goiânia, eu participei de alguns encontros que nós fazíamos essas pamonhadas. E meu esposo também, que ele é de Goiânia, a família dele também. E aí, quando nós viemos para Florianópolis, nós fizemos algumas edições. Nós chamávamos, os amigos falavam que eram edições desses encontros para fazer as pamonhas. Mas, assim, o processo começava no dia anterior. Nós íamos a Santo Amaro, aí comprávamos o milho, e aí, no dia seguinte, estavam todos os amigos, familiares reunidos, e começávamos. Então, era por volta das 9 e pouco da manhã, a gente já começava, tomava o jejum e já juntava todo mundo, e eram dias muito alegres, assim, né, de passarmos tempo juntos, enfim. Mas, assim, começávamos tirando a palha da pamonha, aí separando as melhores, porque elas seriam usadas no final do processo. E aí, depois, nós tirávamos os cabelos, quase vinha com uma escova, deixava a espiga pronta para ser ralada. E era no ralador mesmo. Então, ralava então, até tirar toda aquela... o milho, o caldo, enfim. E aí, depois disso, nós passávamos pela peneira. Ainda tem aquela peneira mesmo de construção civil, de areia, eu acredito, né? E aí, peneirar tudo para poder tirar aquela parte mais grossa, enfim. Aí, depois vinha o tempero. Depois disso, vinha aquela parte que era pegar a palha, fazer um copinho, colocar o milho lá, colocava um queijo, aí depois separa o sabor, que tem pessoas que gostam de doce, tem pessoas que gostam, né, de salgada, enfim. E já tinha aquelas panelas enormes de água fervente ali, que aí já colocava as pamonhas. Enfim, isso tudo, nós íamos comer a tal da pamonha umas 4 da tarde. Era mais ou menos isso. E isso eu estou falando, assim, um exemplo que eu estou dando, desse prato típico do estado de Goiás. Mas eu sei que cada região aqui do Brasil tem um prato típico que é também que é trabalhoso de fazer, né? E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque nós vivemos numa época que é tudo muito acelerado. Então, se a gente for pensar nas nossas casas, nós temos eletrodomésticos que fazem quase todas as coisas. Eu, por exemplo, eu coloco a roupa para lavar à noite, no dia seguinte eu acordo, ela está lavada, né? Às vezes está até seca, e dependendo ali da função que eu coloco. Então, tem tudo para facilitar a nossa vida. E a gente está acostumado com tudo muito acelerado, sem falar a inteligência artificial, que em questões de segundos, ou assim, quase que instantaneamente produz textos, produz imagens, vídeos, até música. É incrível. Então, assim, o que está acontecendo? A nossa natureza já não é de esperar. E ainda mais com tudo isso, aí que a gente não tem paciência mesmo. E eu estou falando isso porque o tema de hoje é sobre espera. Como é que a gente aprende a esperar, né? Então, a gente não está mais pensando, imagina a gente pensar no processo todo de fazer um alimento o dia inteiro para poder comer aquele alimento, que demorado, né? Então, enfim, eu gostaria
de entrar nesse tema e ler um texto bíblico. Então, quem puder me acompanhar, quem tiver Bíblia, abrir o texto de Salmo 27, verso 14. Eu vou abrir aqui. Todos encontraram? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada por estarmos reunidos aqui na Tua casa, casa de oração. É um privilégio, Pai, podermos falar abertamente da Tua palavra, poder estudar, enfim, que o Teu Santo Espírito esteja aqui neste momento e que o Senhor fale a cada coração, que seja o Senhor falando, instruindo, enfim, para a Tua honra e glória, para que nós possamos seguir os Teus passos, as Tuas orientações, Senhor. Nos torna sensíveis, Pai, à Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, o verso, na minha versão aqui, diz o seguinte, Salmo 27, verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse texto eu pesquisei em algumas outras versões, porque tem umas versões, por exemplo, o pastor Disseu, ele sempre falava da versão da Bíblia Viva, e ela é bem interessante. Eu vou ler aqui nessa versão como é que está esse texto. Seja paciente, espere pela ação do Senhor. Seja valente e encha o seu coração de coragem. Espera com confiança no Senhor. Também tem a nova versão internacional, que fala assim, espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Então, assim, a instrução é essa, que nós devemos esperar pelo Senhor. Mas que difícil, quão difícil é a gente saber esperar e ter a paciência de Deus agir como Ele tem que agir, né? Então, assim, o Salmo 27, ele foi escrito por Davi quando ele estava enfrentando vários desafios, várias tribulações, não foi fácil. Ele estava sendo perseguido, ameaçado de morte. A vida dele estava correndo risco. E foi nesse momento que ele escreveu esse Salmo, o Salmo 27 todo, e esse verso específico também, quando ele expressa toda a confiança em Deus, a confiança que ele deposita unicamente em Deus como refúgio e proteção que ele precisava naquele momento. E aí esse verso nós podemos, para dividir aqui de forma didática e podermos destrinchar melhor esse verso, vamos dividir em duas partes. Ele diz, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, nos instrui a ser pacientes. Então, sejamos pacientes, esperemos pelo Senhor. E a segunda parte, a orientação sejam fortes e corajosos. Então, assim, só no Antigo Testamento tem mais de 40 ordens que Deus dá ao povo, dizendo, espera no Senhor, 40 vezes. Então, isso indica que a ação de esperar não e a gente esperar e não se precipitar, tomar as decisões conforme a nossa maneira, não é algo muito fácil de fazer. Então, se tem tanta instrução, é porque é algo que nós precisamos demorar um pouquinho e pensar o que é o esperar, né? E a verdade é que a gente é muito imediatista, a gente não gosta de esperar. Assim, as ações, como tem algumas expressões na Bíblia de acontecimentos, que Deus imediatamente abriu o mar, ou Deus imediatamente fez jorrar a água da pedra, enfim, os milagres de Jesus que foram imediatos. Muito embora o Senhor tenha toda a soberania, e em alguns momentos, sim, Ele precisa intervir de maneira imediata, não é assim que ele age sempre. E Ele tem propósitos para isso. Às vezes, nós precisamos esperar, e Ele tem propósito. E existem vários tipos de espera. Então, assim, às vezes é um pai de família que está esperando por um emprego, às vezes é um estudante que está esperando passar no vestibular, às vezes é um esposo que está aguardando a esposa retornar para a igreja, enfim, a conversão, ou às vezes é alguém que está esperando pela cura.
Na Bíblia também tem, a Bíblia inteira, assim, tem vários relatos de pessoas que esperaram muito. Porque às vezes a gente olha, lê os textos bíblicos e não se dá conta que, por exemplo, Abraão esperou 24 anos para ter o filho da promessa. E ele ficando velho, e ficando velho. E agora imagina nós esperarmos por uma promessa por 20, 15 anos. Né? Então, assim, se a gente for pensar por essa perspectiva, ainda tem muito tempo ainda para a gente esperar, enfim. Mas Deus tem um propósito para essas esperas. Né? E Ele tem um propósito e essas esperas para o nosso próprio bem. Sobre isso, sobre a questão da espera e os benefícios, enfim, eu trouxe um caso aqui interessante, que é uma pesquisa que foi feita por um psicólogo chamado Walter Mischel. Ele fez o teste do marshmallow. Acho que alguém aqui já deve ter ouvido falar desse teste. É o seguinte, foi isso no final da década de 1960, 70, ali, ele queria testar a tolerância à recompensa tardia de crianças. Então, ele pegou crianças de faixa etária ali de 4 anos, colocou em uma mesa, e aí falou assim, vocês vão ficar sentadinhos aqui, não pode levantar, e vou colocar um marshmallow na frente de vocês. Se vocês conseguirem esperar, eu vou ter que resolver um assunto e já volto. Se vocês conseguirem esperar sem comer o marshmallow, vocês vão ganhar outro. Então, vocês terão 2. Mas se vocês não conseguirem esperar e comerem antes, aí vocês vão ter que se contentar só com 1. E esse teste, essa pesquisa, depois ela avançou com uma equipe da universidade, onde esse psicólogo era professor, da equipe da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E eles acompanharam essas crianças por 40 anos. E aí os resultados foram assim incríveis, porque eles notaram que as crianças que conseguiram esperar o marshmallow, que não comeram e esperaram a recompensa, elas se tornaram mais competentes na vida, mais bem-sucedidos, né, na vida em sociedade. Eles eram mais preparados para lidar com o estresse, com menor probabilidade de desistir quando eles estavam em alguma situação de pressão. E também o mesmo aconteceu com aqueles que não resistiram, que comeram o marshmallow, que não aguardaram. Eles se revelaram. Obrigada, Josi. Eles se revelaram mais teimosos, indecisos. Eles demonstraram mais inclinação ao desânimo. Tinham mais falta de força de vontade. E, além disso, esse grupo ele mostrou mais probabilidade a desenvolver dependência química. Olha só que interessante. Então, com 4 anos, eles já conseguiam testar essa disposição a esperar, e isso revelava como que seria a vida adulta deles. Isso faz parte, essa incapacidade de controlar os impulsos, de recusar a espera com paciência, enfim, com confiança, faz parte da nossa natureza pecaminosa, isso faz parte da gente. E aprender a esperar em Deus não é da gente, e é muito difícil. A gente precisa de ajuda para isso, e a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, é Ele que nos dá essa força e nos ajuda a esperar. E esperar em Deus agarrar em Deus com confiança, com disciplina, com expectativa. Então, confiança. Por que confiança? Confiança é aquela certeza. Confiança, eu trato fé como sinônimo de confiança. É aquela certeza, convicção de que Deus, se Ele tem uma promessa, Ele vai cumprir, não importa quanto tempo passe. E não importa quantas coisas estejam acontecendo, Ele vai cumprir.
E se nosso desejo, se nós temos desejos e necessidades que vão ao encontro da vontade de Deus, que é de acordo com a vontade dele, ele vai cumprir. E se nós o buscamos em oração e pedimos, é certo que ele vai fazer. Então, esperar é agarrar-se em Deus com confiança, com fé, com disciplina. Essa disciplina aqui, eu interpreto como a comunhão diária. Não tem como a gente lembrar da promessa e ter certeza que Deus está lembrando, que a gente pode até esquecer, mas Deus não esquece, se a gente não tiver uma comunhão. Então, a comunhão é nos tornar cada vez mais próximo de Cristo, mais amigos, e isso é por meio de oração diária, estudo da palavra dele. Então, o estudo da lição, no nosso caso, a lição da escola sabatina nos ajuda bastante, mas, assim, ler a Bíblia e entender qual que é a vontade dele. E uma ilustração disso é na vida de Davi. Ele foi ungido para ser o novo rei. Ele era um adolescente, devia ter próximo dos 15 anos, enfim. Ele era muito novo. Ele foi ungido para ser o futuro rei, ele sabia disso, mas ele não se tornou rei logo. Ele voltou a pastorear, a trabalhar a fazer o mesmo trabalho que ele fazia antes. E ele demorou mais ou menos 15 anos até se tornar rei e aquela promessa se cumprir. E durante todo esse tempo, a gente tem certeza que ele tinha uma comunhão, uma proximidade, ele conhecia Deus pessoalmente, ele tinha como o Senhor. Tanto é que ele teve a coragem de ir lá e lutar. Como assim? O exército inteiro está com medo de Golias? Como assim? Eu não estou entendendo. Porque não sou eu que estou lutando, quem vai lutar é Deus, eu vou lá. Daquele tamanhozinho ele foi. Então, enfim, isso mostra a confiança que ele tinha em Deus, acima de todas as coisas. E aí ele passou, até ele se tornar rei, demorou mais ou menos uns 15 anos, e ele passou por várias provações. Ele foi perseguido, o exército de Saul, que era o rei na época que ele ia substituir, que já sabia que ele seria enfim, que já se sentia ameaçado, ensumado, queria matá-lo. E ele foi perseguido. E teve uma situação também que é interessante, que uma dessas perseguições, Davi e os soldados que estavam com eles estavam numa caverna, escondidos. Chega Saul, e não, sem saber que Davi estava lá, ele ficou, enfim, estava nas mãos de Davi. E Davi poderia muito bem matá-lo, foi o que os soldados falaram. Olha, tem a chance, Deus está entregando na tua mão. E ele falou, não vou fazer nenhum mal, porque ele sabia que aquela promessa, quem ia cumprir era Deus, não era ele. Aí imagina, aí depois eu refletindo nessa história, imagina se ele tivesse realmente, naquela oportunidade, tivesse matado Saul para acelerar o processo, porque não estou a fim de esperar o processo de Deus, então eu vou fazer por minhas... Será que ele seria o rei? Enfim, a gente não sabe, nós não sabemos. Mas, enfim, por que ele tinha tanta convicção de que não era para ele fazer? Porque ele tinha comunhão com Deus, ele caminhava com Deus, ele tinha disciplina. Ele conhecia Deus muito bem e tinha uma confiança genuína, sabendo que, não, Deus vai cumprir a promessa dele, é do jeito dele, não é do meu jeito. Então, eu não vou tocar em Saul, porque Saul é ungido de Deus. E ainda ficou com a consciência pesada, porque cortou um pedaço do manto dele, mas, enfim, foi importante aquele manto lá para mostrar, olha, eu tive a chance e não fiz. Né? Enfim, além de esperar aquele verso que Davi, que ele deu no início, do verso 27, Salmo 27, 14, ele tem uma segunda parte, que fala sobre, que diz, o Senhor fortalecerá o seu coração. Ou, em outra versão, seja forte e corajoso. Isso nos faz pensar numa outra questão desse verso. Por que nós temos que esperar? Por que Deus permite? Por que Ele faz com que a gente espere tanto e, às vezes, parece que está demorando tanto? Né? E a resposta está justamente nesse verso. O tempo de espera é um processo de aprendizado, de fortalecimento da fé. E eu diria também que esse processo de espera é para nós
como se fosse enlarguecer o coração, nos preparar para recebermos a bênção e depois nos sentirmos satisfeitos com o que Deus nos dá e gratos. Então, assim, o que Deus faz enquanto nós esperamos é tão importante quanto aquilo pelo qual esperamos. Então, esse processo de espera é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa força, para ficarmos fortes, né? E aí, enquanto nós esperamos, Deus, nosso Senhor, Ele está fortalecendo a nossa fé, nós passamos a ter segurança, confiança plena de que a intervenção dEle nas nossas vidas será cumprida. Deus está nos sustentando nas tribulações. Ele está nos dando bem-estar, paz e felicidade espiritual. Quando nós passamos por dificuldades, mas sabemos que nós estamos fazendo a vontade dEle e de que Deus está no nosso lado, não há, mesmo no meio da maior tribulação, a gente fica em paz, porque sabe que aquilo lá vai passar e que Ele está no controle de Deus, não está no nosso controle, nós não podemos fazer nada. Então, é muito difícil falar em bem-estar, paz e felicidade enquanto está passando por momentos difíceis, né? Mas quando a gente tem plena confiança em Deus, é isso que acontece. E Deus também está provendo saúde emocional e motivação para viver. Está bem ligado a essa saúde emocional, ao bem-estar e à paz, porque se a gente está tranquilo, a gente tem uma saúde emocional, porque está tudo entregue nas mãos dEle. Né? E aí o verso, em Romanos, se vocês conseguirem, eu não sei como é que estou de tempo aí, né? Romanos 5, versos 3 e 4, se vocês conseguirem abrir aqui e acompanhar a leitura. Eu separei esse verso porque ele... Romanos 5, versos de 3 e 4. Na minha Bíblia diz assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência a esperança. Então, aí eu peguei outra versão aqui da Bíblia Viva, que ela fala assim, ó: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isto é bom para nós, ajudando-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Então, esse é o propósito, às vezes, da espera. É nos fortalecer, é trabalhar em nós, nos tornarmos nos dar força de caráter. E, continuando ali no exemplo de Davi, que eu estava falando, lembra que quando ele foi ungido, ele não se tornou rei imediatamente, ele teve o processo de espera. E, durante essa espera, quando ele foi ungido, o Espírito Santo estava sobre ele e Saul perdeu essa bênção, vamos dizer assim. Então, ele ficou atormentado, ele não ficou bem. E aí, algumas pessoas que trabalhavam no palácio falaram, quem sabe chama um arpista para você se acalmar, porque ele não estava conseguindo viver bem. Então, Davi foi chamado para ser o arpista pessoal do rei Saul. E que trabalho difícil, né? Imagina, um rei que estava com um temperamento, que não sabia o que podia, porque se ele não gostasse da música, podia até mandar matar o garoto, né? Enfim, mas ele se sujeitou a isso, foi trabalhar no palácio, e logo depois também, eu estou dando só uma pincelada na história de Davi, porque a gente não tem tempo para ler os textos, mas assim, ó, quem não lembra de todos os detalhes, essa história está em 1 Samuel, a partir do capítulo 16. Então, depois, com calma, em casa, vocês podem ler. Mas a história de Davi é fantástico, Daniel também. E aí, quando Davi ele venceu Golias, quando ele tinha recompensas para essa batalha, e ele também foi trabalhar, e ele foi morar no palácio. Então, todo esse tempo que ele passou com esses trabalhos, esses cargos no palácio, aquilo lá já foi
um processo de aprendizado, até questões administrativas de como é, porque não é fácil se tornar um rei. Imagina, governar uma nação de um dia para o outro. Então, ele teve a oportunidade, nesses cargos que ele teve, de aprender até questões administrativas mesmo e se tornar o governante que ele se tornou. Então, tudo é aprendizado. Então, o processo de espera é para o nosso benefício, e se Deus pede que a gente espere, é porque Ele tem propósitos para isso, e é para nós mesmos, né? Então, assim, já finalizando, né, nós tenho a certeza de que Deus não desampara os que o buscam de coração. Então, sempre que a gente busca Deus de todo o coração, e a nossa petição, os nossos desejos, as nossas necessidades vão ao encontro da vontade de Deus, é certo que Ele vai nos abençoar, Ele vai cumprir, vai realizar a obra dEle. Ele está mais disposto a nos abençoar do que nós mesmos a pedirmos essas bênçãos, né? Então, o Senhor sabe o que precisamos, como precisamos, o quanto precisamos, para quando nós precisamos, Ele sabe de tudo. E Ele é soberano em todas as coisas. Então, que nós possamos aprender a esperar em Deus, buscando-o diariamente. Talvez esse seja o segredo, de buscá-lo diariamente em oração, leitura da Bíblia, buscando ter uma proximidade tão grande a ponto de como Davi sabia qual que era a vontade dele. Então, é isso que faz toda a diferença. Então, que nós possamos agarrar na promessa de que Ele nos sustentará em tudo que nós necessitamos e, principalmente, Ele nos ajudará na caminhada rumo à principal promessa, que é o céu, é a vida eterna. Tá bom? Agradeço e eu gostaria de fazer uma oração. Temos? Querido Deus amado Pai, que o Senhor possa nos ajudar a esperar em Ti, não nos precipitarmos, não tomarmos nenhuma decisão que seja contrária à Tua, que as nossas vidas estejam nas Tuas mãos completamente entregues, Pai. Nos ajude também na nossa comunhão diária, em oração, leitura da Bíblia, leitura de livros, enfim, que vai edificar, que vai nos dar mais conhecimento da Tua vontade. Por favor, abençoa todas as pessoas aqui representadas, os familiares, quem também estão nos assistindo pela internet. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos numa quarta-feira, né? E a quarta-feira tradicionalmente, na nossa igreja, é para quê? Orações, né? É a quarta-feira de pedidos de orações, onde nós intercedemos pelos nossos amigos, familiares. Eu queria deixar aqui um testemunho do que a Luana falou. O meu filho saiu de casa para ir para os Estados Unidos para visitar os amigos, e a amizade durou 9 anos. E lá ele saiu da igreja e tudo mais, e eu 9 anos orando para que Deus trouxesse ele de volta para casa, e mais do que isso, trouxesse ele de volta para a casa de Deus. E está aí. Está em casa, na casa de Deus, graças a Deus, né? Então, a espera, a promessa de Deus sempre se cumpre. Então, eu queria agora dar oportunidade àqueles que têm algum pedido de oração e queiram externar esse pedido. Pode levantar a mão que a gente leva aí o microfone até você. Fernando? Quero agradecer pelo dom da vida, e queria agradecer por tudo que Deus fez na minha vida que nós estamos fazendo. E orar pelos meus amigos e meus vizinhos, pedir oração por eles. Obrigado. O Fernando é manezinho, ele fala meio ligeiro, né? Mas a gente entende, né? Orar pelos amigos, por ele, tá? Mais alguém? Alguém? A Luana também tem ali um... Joel? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por Ele continuar abençoando as nossas vidas.
E, em segundo lugar, pedir oração pela minha mãe. Minha mãe tem 91 anos de idade. E nós pedimos diariamente em família que Deus continue dando qualidade de vida no encerramento da sua vida. Nós não sabemos quando e como ela irá, mas um dia nós iremos encontrar o nosso Deus. Então que nós oremos pela Nadir Fernandes, que Deus continue abençoando a ela. Amém. Mais alguém? Oi? Olá, boa noite. Eu queria fazer oração pelo meu filho, que está fazendo estudo bíblico, pela minha irmã também, que está fazendo estudo bíblico, para que o Espírito Santo toque no coraçãozinho deles, para que eles possam dizer sim à palavra de Deus. Quero orar pelo meu pai, pela minha mãe, pela saúde deles, e para que Deus cuide e preserve eles por mais um tempo aqui conosco. Assim seja. Eu quero agradecer. Amém. Pela minha Mais família, alguém? por meus Cláudia? amigos. Pela minha família e pelos meus amigos. Ok. Pastor Joel? Eu queria fazer um pedido hoje pela família do pastor Harry Voltz. Ele faleceu, foi sepultado hoje, e é um dos grandes homens da igreja, né? Um homem fiel, né? Que sempre pregava sobre a fidelidade nos dízimos. E meu filho falou para mim hoje de tarde que se tornou pactuante 10-10 por causa da pregação do pastor Harry Voltz, que ele era muito fiel, e quando ele subia ao púlpito ele pregava para testificar da fidelidade a Deus, né? E isso impactou meu filho quando ele era solteiro ainda, né? Então, um homem de Deus, um homem discreto, que Deus conforte a esposa, os filhos, né? Que Deus possa confortar a família e os parentes. E também quero pedir por um amigo do Rio de Janeiro, chamado Afonso, que foi um grande líder, é um grande líder, que já construiu várias igrejas, mas ele está com uma depressão profunda e com uma crise de ansiedade muito grande, né? Que descontrolou, ele descompensou totalmente, ele está quase que uma pessoa inválida devido à ansiedade. Então peço que os irmãos orem por ele, né, Afonso, e pela esposa dele, Fátima. Mais alguém tem algum pedido? Oi? Eu gostaria de pedir pela mãe de uma amiga, a Morgana, que sofreu um acidente, e que o Senhor cure ela e que ela possa voltar a andar e falar normalmente. E a família da Luana e a minha família e quem está presente também. Amém. É sua irmã, Luana? Ah, parecida, né? Bem parecida. Mais alguém? Evaldo, temos pedidos aí pela internet? Não temos. Tá. Eu queria fazer um pedido. Eu pedi, né? Eu dei um testemunho aqui, né? Que eu fiquei 9 anos orando pelo meu filho voltar dos Estados Unidos, voltar para casa e, mais do que isso, voltar a confiar em Deus, né? E agora eu quero pedir pela minha caçula. A minha caçula, ela foi criada na igreja. Diferente dos outros dois que eu tenho, não. Mas ela não, ela foi criada na igreja, foi criada aqui, nessa igreja aqui, né? Na Central. Ela nasceu em São Chico, mas foi criada aqui, né? Coral, historinha, contava historinha para as crianças, tudo. E foi para a universidade e não resistiu à pressão, né? E saiu dos caminhos do Senhor. E então eu tenho já alguns anos orado por ela, né? E tenho certeza que Deus vai trazer de volta. Mas se você puder, me ajuda, tá? Lembre dela nas suas orações. Ela chama Maíra, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos nos ajoelhar para que possamos levar essas petições a Deus.
Senhor bondoso Deus, obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos concede. Obrigado também por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a sua voz. Também, Pai, pela saúde. E queremos rogar agora, Pai, o perdão dos nossos pecados.